Que bom estarmos juntos mais uma vez, como comunidade, como família, para podermos celebrar a Deus, reconhecendo a ação dele na nossa história, reconhecendo e celebrando a sua bondade sobre a minha e sobre a sua vida. Nós queremos lembrar que simultaneamente este encontro online estão acontecendo os nossos encontros presenciais. Nós estamos viabilizando e pensando em formas de fazer a transmissão ao vivo dos nossos encontros presenciais para que você possa participar aí na sua casa, caso você não se sinta à vontade ainda para participar dos encontros presenciais, ou seja, do grupo de risco. Até lá, como nós estamos fazendo desde o início da pandemia, nós vamos continuar disponibilizando esses encontros online para que de alguma forma você possa estar junto com a gente. Nós queremos lembrar você também que caso você queira participar do nosso encontro online, você pode mandar um WhatsApp para a equipe pastoral, você pode mandar um WhatsApp para mim ou para o Rodrigo, para que com antecedência você possa reservar o seu lugar no nosso culto presencial. O limite de pessoas aqui no nosso encontro presencial é de 35 pessoas, e isso porque nós estamos respeitando todos os limites e todas as orientações de prevenção para que a minha e a sua vida seja preservada. Nós queremos te lembrar também que caso você queira conversar com a gente, caso você queira partilhar alguma coisa que você tem sido desafiado nesse tempo, você tem livre acesso para conversar com a gente da equipe pastoral. Você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, você pode entrar em contato com a gente através de mensagem privada no Instagram e no Facebook. Será uma honra poder conversar e acolher você. No mais, eu espero que você participe com a gente e que seja desafiado por Deus, e que enquanto você celebra, enquanto você fala bem de Deus, que você possa ouvir a voz dele e ser desafiado e ter a sua vida transformada. Eu convido você a ler o texto comigo de 2 Coríntios 5, a partir do 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus está em Cristo e estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo,
como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, nessa noite, Deus, pelo teu perdão. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos tornou justos, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada, Jesus, por ter se tornado homem, meu Deus. Obrigada, meu Pai, por ter morrido por nós. Nós te agradecemos, meu Deus, porque hoje temos vida e vida em abundância em Ti, meu Pai. Obrigada, Jesus, pela comunhão que temos, meu Deus. Graças, meu Pai, ao teu sacrifício, ao teu perdão, Jesus. Nós te louvamos, meu Deus, porque Tu és soberano, Tu és santo, meu Pai. Mesmo Tu sendo tão santo assim, tão maravilhoso, poderoso, meu Deus, glorioso, o Senhor se importou com nós, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, porque sem Ti nós não somos nada, meu Deus. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Essa é a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Para
Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pelo teu perdão, Pai, pela tua graça nas nossas vidas, Pai. Queremos te agradecer pelo teu sacrifício, Pai. Apesar de nós não merecermos, Pai, o Senhor nos perdoou e sacrificou por nós, Pai. E através desse exemplo, Pai, nós queremos te pedir que seja nos abençoando, nos dando força, Pai, para, como igreja, a gente também está demonstrando perdão, Pai. Que a gente possa ter força para perdoar os nossos irmãos, Pai, que a gente possa ter força para perdoar também as pessoas que não participam da igreja com a gente, Pai, que a gente possa estar demonstrando aquilo que o Senhor fez pela nossa vida, Pai, que a gente possa demonstrar o teu perdão, a tua graça, através das nossas ações, Pai, no nosso dia a dia, Pai. Que o Senhor esteja nos dando força, Pai, porque não é fácil para nós, Pai, para a gente às vezes não parece natural, mas com os olhos no teu perdão, Pai, através do teu sacrifício, Pai, a gente vendo que o Senhor nos perdoa sem a gente merecer, Pai, a gente pode ter força e realmente perdoar nossos irmãos, Pai, porque nós também recebemos perdão imerecido, Pai. Queremos te pedir que nos abençoe, Pai, nessa missão. Em nome de Jesus, amém. Amo minha igreja porque ela é constituída de gente como eu, pecadores, falhos, imperfeitos, mas salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Que ela é um lugar certo, um lugar onde Deus nos chama para estar junto. E Ele fala a mesma coisa para todas as pessoas. Porque temos comunhão com os irmãos, né? Eu amo a minha igreja, porque a minha igreja é a extensão da minha família, da minha casa. Eu me sinto protegida, acolhida, amparada, amada. Eu amo a igreja porque ela ensina a verdade. Eu amo a igreja porque eu posso aprender de Deus e eu tenho amigos super legais. Eu amo a igreja porque, amando a igreja, nós amamos o próprio Cristo. Nós amamos nossa igreja porque a cada dia que passa ela está mais inserida em todas as áreas da sociedade, visando sempre o estabelecimento do reino de Deus. Igreja é amor, igreja é de Deus. Isso para mim é uma família. Para mim, eu amo a igreja porque a igreja é minha família. E é neste lugar maravilhoso que o Senhor Deus preparou para nós, que queremos viver todos os dias da nossa vida. Domingo passado iniciamos uma nova série de mensagens, Por que amamos a igreja? E destacamos na reflexão anterior que existem pelo menos 3 razões que tornam esse tema relevante. A primeira razão são os escândalos envolvendo cristãos e líderes cristãos no nosso contexto brasileiro. A igreja brasileira é marcada por inúmeros escândalos. A segunda razão é o aumento do número de desigrejados que por inúmeros motivos, que por inúmeras razões rompem com a comunidade de fé. E a última razão que torna esse tema relevante é o distanciamento presencial das comunidades cristãs devido à pandemia do Covid-19. Diante de tantos motivos que nos fazem não amar a igreja, diante de tantos motivos que nos fazem distanciar e romper com a comunidade de fé, a pergunta que deveríamos nos fazer é: ainda existem razões para amá-la? Ainda existem razões para amar a igreja? Ainda existem motivos para nos envolver com a comunidade de discípulos de Jesus? À luz das Escrituras, à luz da revelação de Deus, nós acreditamos que sim. E por isso, ao longo desse mês de outubro, nos propomos a apresentar 4 razões e motivos pelos quais nós amamos a igreja. Isso não significa ignorar os erros e exageros cometidos pela igreja, tanto no nosso contexto atual, tanto na história, e nem mesmo encobrir a hipocrisia e a falta de coerência entre o que a igreja professa e o que ela pratica.
Nós vemos com muita frequência nas cartas do Novo Testamento os apóstolos denunciando os pecados, denunciando os escândalos, denunciando a hipocrisia das igrejas do seu tempo, mas ao mesmo tempo eles eram encharcados de amor pela igreja. Eles amavam intensamente a igreja do Senhor Jesus. Então sim, a igreja é recheada de exageros, escândalos e erros, mas é possível, mesmo assim, amá-la intensamente. E as Escrituras, as cartas do Novo Testamento nos demonstram essa realidade. A primeira razão que apresentamos pela qual nós amamos a igreja é que ela é de Deus. A igreja é de Deus e por isso que nós a amamos. Foi Deus quem criou a igreja, foi Deus quem pagou um preço alto de sangue para que ela existisse. A história das Escrituras nos conta que o sangue do próprio Filho de Deus foi derramado para que a igreja fosse possível, para que esse povo, para que essa comunidade fosse formada, para que essa família de Deus fosse formada. Sendo assim, se eu e você fomos atraídos pelo Evangelho, se eu e você fomos atraídos pela mensagem da cruz, pela mensagem do sacrifício de Jesus Cristo, se eu e você fomos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo, para viver para Deus, o convite é para amarmos a Deus de todo o nosso coração. E não apenas isso, se nós amamos a Deus, se o convite é para nós amarmos a Deus, o convite também é para amar tudo aquilo que Ele ama. E isso inclui a igreja. Se nós fomos desafiados pelo Evangelho, se nós fomos reconciliados com Deus, nós somos desafiados a amá-lo de todo o nosso coração e a amar tudo aquilo que Ele ama. E se nós amamos a Deus, nós devemos amar a igreja, porque a igreja é de Deus. Hoje nós vamos apresentar uma segunda razão, um segundo motivo pelo qual nós amamos a igreja. E a segunda razão é: nós amamos a igreja porque ela anuncia o perdão. Nós amamos a igreja porque ela anuncia o perdão. A igreja é a comunidade do perdão. Para refletirmos sobre isso, eu gostaria de convidar você à leitura do texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos de 9 a 11, que diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A igreja é a comunidade do perdão. Nós amamos a igreja porque ela anuncia uma mensagem única e preciosa acerca do perdão de Deus. Mas como ela anuncia esse perdão? Ela anuncia carregando e desfrutando do perdão de Deus. Carregando e desfrutando do perdão de Deus. Paulo, a partir do verso 9, ele passa a discorrer como a igreja carrega e desfruta do perdão de Deus. Nos versos anteriores ao texto que nós lemos, Paulo está lidando com algumas questões da igreja de Corinto que estavam gerando escândalo e mau testemunho para os de fora. Imagine comigo, se a igreja de Corinto estivesse hoje no nosso contexto, se fosse uma igreja das mídias, se fosse uma igreja conhecida, com certeza e sem dúvida nenhuma ela seria uma igreja que geraria muito escândalo. A igreja de Corinto seria uma igreja que geraria muito escândalo. Os de fora, aqueles que não creem, ficariam de cabelo em pé.
se visse uma igreja e conhecesse uma igreja como a igreja de Corinto. Muitos iriam passar a desgostar da igreja. Muitos se tornariam desigrejados se olhassem para os problemas da igreja de Corinto, se olhassem para a forma como os discípulos de Jesus na igreja de Corinto estavam vivendo. Basta você ler com calma a carta em sua casa para você entender do que eu estou falando. Por isso o apóstolo Paulo, para instruir e desafiar a igreja que estava desonrando o nome de Cristo para o mundo, ele lembra a igreja do perdão de Deus. Para instruir e desafiar a igreja que estava vivendo em desonra, ele lembra a igreja do perdão de Deus. Ele faz isso lembrando os discípulos de Jesus, da igreja de Corinto, de quem eles eram antes do perdão e de quem eles se tornaram depois de desfrutarem do perdão de Deus. Paulo lembra os discípulos de Jesus em Corinto do perdão de Deus, fazendo eles se lembrarem de quem eles eram antes do perdão e quem eles se tornaram depois de desfrutarem do perdão de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo afirma no verso 9 sobre quem eles eram, sobre que estilo de vida eles levavam antes do perdão de Deus. Ele afirma no verso 9: vocês não sabem que os perversos e injustos não herdarão o reino de Deus? Nem imorais, e aqui o apóstolo Paulo está fazendo referência a todo tipo de imoralidade sexual, nem idólatras, aquelas pessoas que amam outras coisas, sejam elas abstratas ou concretas, amam essas coisas acima de Deus, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, aquelas pessoas mesquinhas, que não abrem mão do dinheiro, que amam mais o dinheiro do que Deus, que não conseguem ser generosos, nem alcoólatras, nem caluniadores, aqueles que falam mal dos outros, que espalham discórdia, que gostam de uma fofoca, que gostam de estragar a fama do outro, nem trapaceiros, aqueles que se aproveitam das pessoas, herdarão o reino dos céus. O apóstolo Paulo aqui está pontuando um estilo de vida de pessoas que não herdarão o reino dos céus. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 11: assim foram alguns de vocês. Assim viviam alguns de vocês, e alguns estudiosos vão comentar que Paulo está sendo generoso aqui, porque ao falar alguns, ele está se referindo à totalidade da igreja. Então é como se o apóstolo Paulo dissesse: todos vocês um dia foram assim, todos vocês um dia viveram assim, todos vocês que estão aqui na comunidade de Corinto, um dia viveram ou praticaram e viviam praticando essas coisas. Mas perceba a intensidade do verbo passado. O apóstolo Paulo fala: vocês eram assim. Vocês eram assim. Na verdade, trazendo ainda para a nossa realidade, todos nós éramos assim. Todos nós que fazemos parte da comunidade, que fazemos parte da igreja, todos nós éramos assim. Todos nós éramos injustos e indignos de participar do reino dos céus. Essa é a má notícia que as Escrituras nos apresentam. Ninguém é bom. E por ninguém ser bom, ninguém pode participar do reino dos céus e ter intimidade com o Pai Celestial. Como o apóstolo Paulo vai afirmar em sua outra carta, em Romanos capítulo 3, versos de 10 a 12, ele diz o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos, sem exceção, se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Todos da igreja de Corinto eram injustos e todos nós somos injustos, indignos do reino dos céus.
Não há ninguém na face da terra que viva uma vida que agrade o Criador, o justo juiz. Ninguém vive uma vida perfeita que agrada o Criador. Por isso, nenhum de nós merecíamos o reino dos céus. Pelo contrário, e muito pelo contrário, nós merecíamos a punição de um Deus bondoso por causa da nossa maldade e por causa do nosso pecado. Essa é a má notícia que as Escrituras nos apresentam. Nós não conseguimos nos relacionar com Deus por causa da nossa maldade. Nós somos indignos de acessar o reino dos céus por causa do nosso pecado. E ainda mais, o nosso pecado, a nossa maldade merecem a punição daquele que é justo, do justo juiz. Mas talvez você esteja se questionando, mas eu não fazia nenhuma dessas coisas que o apóstolo Paulo está apontando. Então talvez eu seja justo. Me permita apresentar outras listas que as Escrituras nos apresentam acerca daqueles que não são dignos de entrar no reino dos céus e que merecem a condenação de Deus. Me permita apresentar essas listas. Veja comigo a lista que o apóstolo Paulo apresenta em Gálatas 5, versículo 19 a 21. Imoralidade sexual. E aqui todo tipo de imoralidade sexual, inclusive as imoralidades do nosso pensamento. Impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, glutonarias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Uma última lista que eu gostaria de apresentar para vocês está no Antigo Testamento, em Provérbios, capítulo 6, versículo de 16 a 19, que diz assim: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas Ele detesta: olhos altivos, uma pessoa orgulhosa, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdias entre os seus irmãos. Olhando com sinceridade para essa lista, quem de nós escaparia? Quem de nós seria considerado justo? Quem de nós seria considerado agradável aos olhos de Deus? A má notícia é que ninguém, nenhum de nós, porque todos nós tropeçamos em alguma dessas coisas. E se nós tropeçamos em apenas um item de qualquer uma dessas coisas, nós já nos tornamos injustos e merecedores da punição de Deus. E se as Escrituras terminassem com essa notícia, seria o nosso fim, porque somos injustos. E se somos injustos, merecemos a punição. E como injustos, não merecemos o reino da bondade. Se a Bíblia terminasse assim, todos nós estaríamos lascados, como diz a expressão. Mas o apóstolo Paulo relembra a igreja de Corinto da boa notícia. Veja o texto que o apóstolo Paulo não afirma: vocês são assim. O apóstolo Paulo não afirma que vocês continuam sendo assim. Ele afirma: vocês eram assim. Passado, vocês eram assim, mas não são mais. Vocês eram assim, mas vocês desfrutaram do perdão. Veja o versículo 11: mas vocês foram lavados,
vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Vocês desfrutaram do perdão e já não são mais os mesmos que vocês eram antes. É isso que o apóstolo Paulo está lembrando para a igreja que está em Corinto. Sim, vocês eram injustos, vocês eram indignos, vocês praticaram essas coisas, mas vocês desfrutaram do perdão. E se vocês desfrutaram do perdão, vocês já não são mais os mesmos. Essas três expressões, lavados, santificados e justificados, fazem referência a um único ato, chamado de regeneração. E o que é regeneração? Regeneração é um ato sobrenatural, é um ato que só pode ser realizado por Deus. E por que só pode ser realizado por Deus? Porque a regeneração é como nascer de novo, é como renascer, é como morrer e ressuscitar, é como morrer e ressuscitar sendo uma nova pessoa, com novos desejos. É receber uma nova vida da parte de Deus, uma vida que não é voltada mais para o pecado, uma vida que não é mais voltada para a maldade, uma vida que não é voltada mais para si mesmo, mas é uma vida que é voltada para Deus e para a sua vontade. Isto é, nós renascemos, nós nascemos de novo para a verdadeira vida, que é a vida de Deus. Regeneração é isso, é como nascer de novo. Veja como o que um teólogo chamado Gordon Lyons afirma: regeneração é a criação de um novo coração ou de uma nova vida interior. Uma pessoa nasce de novo para ter novos desejos santos criados dentro do seu coração ou da sua mente. Desejos que não estavam ali anteriormente, mas que passam a estar ali por causa da regeneração. Aqueles que assim são nascidos são ditos serem nascidos de Deus. Isto é, eles nasceram espiritualmente para o reino e para a família de Deus. Esse ato da regeneração só é possível por causa do sacrifício de Cristo e da ação do Espírito Santo na nossa vida, e acontece uma única vez na nossa história. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. É por causa do sacrifício de Cristo e da ação do Espírito Santo na nossa vida que aplica e que torna real o sacrifício de Cristo na nossa vida. E este é o ato da regeneração, é nascer de novo, mas nascer de Deus para viver a vida de Deus. O apóstolo Paulo define esse ato da regeneração da seguinte forma em 2 Coríntios capítulo 5: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja só a reorientação da nova vida. Não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, e as coisas antigas como impureza, imoralidade sexual, avareza, mentira, ódio, essas coisas já passaram, não fazem mais parte da nova vida. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo.
Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E assim Paulo descreve aquilo que nós estamos falando sobre a regeneração. Mas perceba que o apóstolo Paulo, no texto que estamos conversando, utiliza 3 termos para falar deste ato de Deus. 3 termos para falar deste mesmo ato único de Deus: lavados, santificados e justificado. Cada um enfatiza um aspecto diferente deste ato perdoador de Deus. E eu gostaria de percorrer com você rapidamente cada um deles, porque cada um deles dá uma ênfase diferente. Lavados. A expressão lavado se refere a todos aqueles que creem em Jesus, que antes estavam mergulhados, poluídos pela sujeira do pecado. Ser lavado é uma referência ao sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário e que nos purifica e que cancela a dívida do nosso pecado. Aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo, pode por assim dizer, tem seus pecados colocados fora dos olhos de Deus. Deus agora nos enxerga como puros, porque sobre nós está o sangue do verdadeiro homem puro, Jesus Cristo. Isso significa o ser lavado. Nós somos purificados do nosso pecado. Deus não nos enxerga mais agora como pecadores, mas como puros, porque sobre nós está o sangue de Jesus Cristo. Nós somos purificados do nosso pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Como diz o Salmo 103, como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Esse ser lavado pelo sangue de Cristo é uma referência ao batismo. O batismo que todo aquele que crê em Jesus já passou por este rito e que simboliza que nós fomos feitos filhos de Deus, fomos inseridos na sua família, fomos purificados dos nossos pecados e que agora pertencemos ao Senhor e fazemos parte da sua igreja. Ser lavado é ser purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas Paulo também utiliza uma outra expressão, a expressão santificados. E esse termo não faz referência à perfeição. Assim como o termo pureza que nós acabamos de citar quando falamos da expressão lavados, também não faz referência à perfeição. Deus não nos tornou perfeitos. Nós ainda estamos sob a influência do pecado. Nós ainda, por mais que não vivamos mais mergulhados no pecado e na maldade, por mais que não vivamos constantemente praticando o pecado intencionalmente, nós ainda temos tropeços. Nós ainda tropeçamos, nós ainda estamos sob a influência do pecado, apesar dele ter perdido a sua força. Deus não nos tornou perfeitos. Um dia na eternidade o seremos. Então, o que significa esse termo santificados? O termo santo nas Escrituras significa ser separado. E no contexto que o apóstolo Paulo está falando, significa que em Cristo Jesus, por meio da sua crucificação, por meio da sua morte e ressurreição, nós fomos separados do pecado para vivermos para Deus. Nós fomos tirados do pecado, nós fomos tirados da escravidão do pecado para vivermos para Deus. Não pertencemos mais e não estamos mais sob o domínio escravizador do pecado e da morte. Nós pertencemos e estamos sob o domínio de Deus, do Deus da vida, e fomos separados para viver a vida de Deus. O Dr. Martin Lloyd-Jones ainda define esse termo da seguinte forma: o apóstolo Paulo diz precisamente a mesma coisa no início da sua carta aos Gálatas,
Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Fomos libertados do mundo, separados do mundo. O cristão hoje, como os filhos de Israel da antiguidade, embora esteja no mundo, não é do mundo. É homem como os outros e todavia é muito diferente. Isso é uma verdade básica, primária. O cristão não é semelhante a ninguém mais. Ele é separado, posto à parte. Ele é único. Ele sobressai. Ele foi chamado por Deus. Foi separado do mundo, separado para Deus. Isso significa o termo santificado. Nós somos separados para viver para Deus. Estamos no mundo, nós pertencemos a um outro mundo, nós pertencemos ao reino dos céus. Fomos tirados do domínio escravizador do pecado. Fomos colocados sob o domínio do Deus verdadeiro. Por último, o apóstolo Paulo utiliza o termo justificados. E nós já afirmamos que nenhum de nós consegue viver uma vida justa. Todos nós, quando nos deparamos com aquela lista, nós nos identificamos, porque todos nós somos injustos. E é assim que Deus nos enxerga, como injustos. Mas a boa notícia é que Cristo Jesus se encarnou e viveu a vida perfeita e justa que nós não conseguimos viver. E recebeu a devida punição que nós merecíamos por causa da nossa injustiça. O verdadeiro justo foi crucificado e morto no lugar dos injustos. Então o que acontece com aqueles que pela fé creem em Jesus? São declarados justos. Para nós que estamos em Cristo, Deus não vê mais o nosso pecado. Ele vê a imagem do seu Filho e fica satisfeito. Quando Deus nos olha para aqueles que estão em Cristo Jesus, agora Ele vê a imagem do seu Filho Jesus em nós. Ele vê a vida perfeita de Jesus. Ele vê o sacrifício de Jesus, que pagou a nossa dívida, que pagou a nossa injustiça, e Ele fica satisfeito. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 1, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque aqueles que estão em Cristo Jesus estão salvos pela vida perfeita de Jesus e pelo seu sacrifício, e é isso que Deus vê em nós agora. Foi isso que o teólogo João Calvino afirmou. Nós explicamos a justificação simplesmente como uma aceitação pela qual Deus nos recebe em seu favor e nos estima e nos enxerga como pessoas justas. E dizemos que ela consiste na remissão dos pecados e na imputação da justiça de Cristo. A justiça de Cristo é colocada sobre nós. A justificação, portanto, não é outra coisa que uma absolvição da culpa daquele que foi acusado, como se sua inocência houvesse sido provada. Já que Deus, portanto, nos justifica pela mediação de Cristo, Ele nos desculpa. Não por um reconhecimento de nossa inocência pessoal, porque nenhum de nós é inocente, mas por uma imputação de justiça, da justiça de Cristo, de maneira que, ainda que somos injustos em nós mesmos, somos considerados como justos em Cristo. Afinal, esta é a permuta que em sua bondade infinita Ele quis fazer conosco. Ele recebeu nossa pobreza e nos transferiu as suas riquezas, levou sobre si a nossa fraqueza e nos fortaleceu com seu poder, carregou a nossa injustiça e nos transferiu a sua justiça, assumiu a nossa mortalidade e fez nossa a sua imortalidade, desceu à terra e abriu caminho para o céu,
fez-se filho do homem e nos fez filhos de Deus. É essa mensagem que nós não apenas desfrutamos, mas é essa mensagem que nós carregamos. É essa mensagem que nós anunciamos para o mundo. A mensagem do Evangelho é essa boa notícia de que Deus, em Jesus Cristo, não nos vê mais como pecadores dignos de condenação, mas em Jesus Cristo nós somos perdoados por Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: vocês eram assim, mas vocês foram perdoados e não podem continuar vivendo da mesma forma, porque simplesmente vocês não são mais os mesmos. Depois de desfrutarem do perdão de Deus, não tem como mais permanecer o mesmo, não tem como permanecer praticando as mesmas coisas. Vocês são novas criaturas. Em Jesus, Deus não nos enxerga mais como imorais, Deus não nos enxerga mais como idólatras, Deus não nos enxerga mais como adúlteros, e por aí vai. Deus nos enxerga em Jesus como puros, santos, justos, filhos amados. É assim que Deus nos enxerga em Jesus. Por isso nós amamos a igreja, porque nenhuma outra instituição, nenhum outro lugar, nenhum outro grupo de pessoas carrega, desfruta e anuncia uma mensagem tão poderosa e tão amorosa como essa de perdão. Nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra instituição carrega, desfruta e anuncia uma mensagem tão poderosa como essa. Nós somos a comunidade dos perdoados. Mas mesmo carregando e desfrutando esse perdão, nós temos que admitir e nos lembrar que a igreja não consegue expressar e anunciar perfeitamente esse perdão. Nós falhamos em anunciar esse perdão. A igreja não consegue expressar a plenitude e o tamanho desse perdão. A igreja de Corinto falhou em expressar, em anunciar esse perdão. Mesmo carregando e desfrutando desse perdão, ela falhou em demonstrar esse perdão. Versículos anteriores ao que nós lemos, o apóstolo Paulo está exortando os membros da igreja de Corinto, porque eles estavam com problemas entre si e não eram capazes de resolvê-los, não eram capazes de se perdoarem. E por isso estavam resolvendo esses problemas e indiferenças nos tribunais com pessoas incrédulas. Eles estavam processando uns aos outros porque não conseguiam se reconciliar. E é por isso que o apóstolo Paulo faz a seguinte exortação a partir do verso 5, no mesmo capítulo que nós lemos. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal com outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos. E isso contra irmãos, com pessoas da mesma família. E por isso o apóstolo Paulo vai lembrar: lembrem-se disso, os injustos não herdarão o reino dos céus. Vocês estão agindo como injustos, mas vocês não são mais assim. Vocês foram lavados, santificados e justificados. Aqueles que carregavam e desfrutavam do perdão não conseguiam corresponder a esse perdão. E nós, como igrejas, muitas vezes falhamos nisso também. Mas, ao mesmo tempo, precisamos reconhecer e nos lembrar que a igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente falha. Sim, a igreja é chamada de santa, as pessoas, os discípulos de Jesus são chamados de santos, mas não como um título de perfeição,
mas pessoas que foram separadas para viverem para Deus, e mesmo sendo separadas para viverem para Deus, ainda tropeçam. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com as expectativas que nós criamos acerca da igreja, porque muitas pessoas se ferem com a igreja por causa de expectativas que as Escrituras nunca ofereceram. Igreja é lugar de gente falha, que ainda tropeça, que ainda está sob a influência do pecado. Conta uma história de um prefeito de uma cidade, e essa é uma história verídica, que se envolveu em vários processos de corrupção e todo esse caso veio a público. Tempos depois, esse prefeito foi encontrado na igreja. E a imprensa, sabendo disso, foi entrevistar o pastor dessa igreja e questionar o que uma pessoa como aquela estava fazendo numa igreja. E o pastor respondeu: a igreja é lugar para pessoas como ele. A igreja é lugar para pessoas como ele. A igreja é um lugar para gente ruim. Por isso que na igreja nós temos que nos lembrar que nós somos perdoados, porque nós falhamos constantemente. Precisamos nos lembrar que nós não somos mais os mesmos, que nós somos perdoados. A igreja é um lugar onde somos lembrados constantemente de que nós somos perdoados, que o pior dos pecadores, o pior que você possa imaginar, é perdoado por Cristo, se render a Ele, se arrepender e se voltar para Deus. Ao mesmo tempo, na igreja somos desafiados a corresponder ao perdão de Deus, a deixar a velha vida para trás e viver a vida de Deus. É aqui que o pecador precisa estar mesmo. Porque é aqui que ele é lembrado de que ele é perdoado e que por ser perdoado ele precisa se arrepender e se voltar para a vida de Deus, se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Deus. É aqui. É lugar de gente ruim. E como é lugar de gente ruim, sim, haverá tropeços, sim, haverá erros, sim, haverá escândalos. Esses escândalos serão denunciados pelas Escrituras. E convidará o pecador a se arrepender, a se voltar para o perdão de Deus e corresponder a esse perdão. Precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar pecadores. E como pecadores que são, mesmo nascidos de novo, nascidos do alto, ainda estão sob a influência do pecado. Ainda estão passando pelo processo de santificação, estão sendo purificados dos seus pecados, até que um dia, quando Jesus voltar, nós seremos perfeitos. Numa outra oportunidade, num outro tema dessa série, nós vamos conversar mais sobre isso. Diante disso tudo, eu e você temos alguns desafios. Visto que nós carregamos e desfrutamos do perdão de Deus, nós temos que nos responsabilizar com os nossos pecados. Nós temos que tratar os nossos pecados com seriedade. A ideia de que uma pessoa pode professar a fé em Deus e continuar pecando de forma arrogante, constante e intencional, sem se entristecer por causa do pecado, é repugnante para Deus. Aqueles que se aproveitam do perdão de Deus para continuar vivendo uma vida de pecado, é repugnante para Deus. Deus não aprova isso. Isso fere o testemunho da igreja, isso desonra o nosso Pai Celestial. Porque aqueles que entendem, levam a sério o perdão de Deus revelado em Cristo Jesus, lidam seriamente com o pecado, porque sabem que o pecado ofende aquele que eles mais amam, aquele que entregou seu próprio Filho, que nos levou a sério e que exige que nós o levemos a sério também. Afinal, como afirma 1 João capítulo 3, versículo de 5 a 6,
Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado, que permanece pecando de forma arrogante, não o viu, nem o conheceu. Precisamos tratar os nossos pecados com seriedade, se nós estamos em Cristo Jesus. Visto que fazemos parte da igreja, não porque somos bons, mas porque fomos perdoados, precisamos ser acolhedores com qualquer tipo de pessoa que entrar na nossa comunidade. Precisamos ser acolhedores com qualquer pessoa que acessar a igreja. Precisamos acolher, veja bem a seriedade disso, assim como fomos acolhidos por Cristo na nossa miséria. Na comunidade de Jesus, todo pecador, não importa quem seja, é bem-vindo. Não estamos aqui, não fazemos parte da igreja de Jesus porque somos melhores que alguém. Estamos aqui porque fomos perdoados. Por isso precisamos nos lembrar disso, a fim de que todos que acessem essa comunidade, não importa quem seja, se sintam acolhidos. Por último, visto que carregamos e desfrutamos do perdão, eu e você precisamos perdoar as pessoas e nos reconciliar com elas. Se há em nós alguma discordância com alguém, se há em nós algum tipo de problema que nos impeça de nos relacionar com alguém, se nós carregamos e desfrutamos do perdão, nós precisamos nos engajar em perdoar e nos reconciliar com essas pessoas. Porque aqueles que recebem o perdão de Deus compreendem que possuem o dever de perdoar. É esse o compromisso que vemos na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que motivados pelo perdão de Deus possamos perdoar e nos reconciliar com as pessoas com quem nós temos algum tipo de desavença, algum tipo de problema. Esse era o desafio também para a igreja de Corinto, que eles precisavam se reconciliar entre si. Que eu e você possamos amar a igreja, que possamos amar a comunidade do perdão, que possamos amar a comunidade dos perdoados e que aqui, junto com outras pessoas, possamos continuar carregando, desfrutando e anunciando o perdão de Deus, revelado em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Pai, como é bom poder ouvir o testemunho das Escrituras, testemunho que sai da sua própria boca, Senhor, de que nós somos aceitos pelo Senhor, apesar da nossa maldade. Como é bom, Senhor, saber que em Cristo Jesus o Senhor nos enxerga como puros, como santos, como justos, Senhor. Como é bom saber que sobre nós está o perdão, o sangue de Cristo. E que o Senhor nos enxerga, e quando o Senhor nos enxerga, o Senhor vê seu Filho. Como é bom nos lembrar que não somos nós, mas quem vivemos é Cristo, quem vive em nós, Senhor. Nós louvamos ao Senhor por isso, nós louvamos ao Senhor porque nós não merecíamos isso, Deus. Nosso coração se rende de gratidão e louvor ao Senhor. Por tamanho o amor, Deus, que nós não conseguimos calcular, nós não conseguimos mensurar. Muito obrigado porque o Senhor nos resgatou, Deus. Deus, de uma vida tão miserável, para vivermos a verdadeira vida, Deus. Ó Senhor, ser alvo do seu amor, Deus. Ser alvo da sua ação foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida.
ser alvo do seu perdão, desfrutar do seu perdão, Deus. É o bem mais precioso que nós possuímos aqui neste tempo presente. Como é bom desfrutar do Senhor, desfrutar do seu amor, desfrutar da sua bondade. Deus, diante de tamanha beleza, Deus, de tamanho amor, de tanta intensidade de amor, nós nos constrangemos diante do Senhor e te pedimos perdão. Te peço perdão, Deus, por mim, te peço perdão pela igreja, porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós não conseguimos corresponder ao seu perdão. Que o Senhor nos ajude, Deus, a viver a sua vida como igreja. Que possamos anunciar, Deus, esse perdão, não apenas como uma crença, mas que as pessoas possam ver, Deus, esse perdão e os efeitos desse perdão na nossa vida, Deus, como discípulos do Senhor. Porque nós não somos mais os mesmos. Nós confessamos ao mesmo tempo que nós não conseguimos, Deus, viver e corresponder ao seu amor sozinhos. Por isso nós te pedimos que o seu Espírito Santo nos conduza a viver a sua vida, nos conduza a viver a vida de Jesus, porque só através do seu Espírito que isso é possível, Senhor. Só através do seu Espírito que nós podemos nascer de novo. Só através do seu Santo Espírito que nós podemos entender o que Cristo Jesus fez por nós. Senhor, eu te peço que seu Espírito Santo torne cada dia mais real a mensagem da cruz, a mensagem do amor do Filho real na nossa vida, Senhor. Nos ajude, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Sem a ação do seu Espírito Santo em nós, nós vamos permanecer os mesmos. Por isso, nos encha com seu Espírito, porque nós não queremos pecar contra o Senhor. Nós não queremos ofender ao Senhor, nós amamos o Senhor. Nós entendemos que fomos resgatados e pertencemos ao Senhor e não queremos viver uma vida que te ofende, Senhor. Então nos ajuda, que teu Espírito Santo nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda tocar mais uma música, nós vamos ouvir mais uma música. Enquanto nós cantamos, quando a equipe de música vai tocar mais uma música, eu quero convidar você a, com sinceridade, honestidade, refletir sobre o que foi falado. Refletir sobre os desafios e orar para o Senhor com sinceridade, continuar orando, pedindo para que Ele te ajude a viver e corresponder a esse amor. E ainda mais, eu quero convidar você a agradecer, porque você está numa comunidade, você faz parte da família de Deus que tem acesso a essa mensagem poderosa que tem poder para transformar a pior pessoa que seja. Nós amamos a igreja por isso. Continue orando. Peça a Deus a ajuda dele para que você possa viver e corresponder a esse perdão.